E diz aqui, né? Assim diz o Senhor que estendeu os céus e lançou o fundamento da terra e formou o espírito que está dentro do homem. Veja, ele disse, neste versículo, alguns pontos devem ser observados. Primeiro, quando ao alcance do termo fardo. Aqui, em outras passagens, este termo, onde introduz um julgamento pronunciado contra outras nações, tem um alcance favorável, uma vez que a prosperidade das nações idólatras é, por assim dizer, um fardo, um fardo, ou seja, a idolatria, não das nações idólatras, uma vez que a prosperidade, na verdade a prosperidade das nações idólatras é, por assim dizer, um fardo para os santos. Eis que então que um julgamento pronunciado contra os idólatras remove deles o fardo. Então veja, esse julgamento pronunciado contra eles remove dele quem? Do Eterno, o fardo. E pelo contrário, onde o termo fardo introduz um decreto de julgamento contra Israel, tem um alcance desfavorável. Vamos ler aqui de novo, ó. Aqui, ó. Uma vez que a prosperidade das nações idólatras é, por assim dizer, um fardo para o santo, eis então que um julgamento pronunciado contra os idólatras remove dele o fardo de Hashem. E continua, pelo contrário, termo fardo introduz um decreto de julgamento contra Israel, que tem um alcance desfavorável, porque implica um fardo colocado sobre o santo. Quem é Israel? Israel é Malhut, ou seja, a idolatria ela prejudica toda a Malhut. Todos nós somos prejudicados porque colocamos um fardo sobre a divindade. Aí continua, bendito seja ele. E bem, tendo dito quem estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, que necessidade há para o texto acrescentar e formou o espírito do homem? É um fato que já sabemos, mas na verdade isso aponta para um certo grau de que forma o reservatório de todos os espíritos e almas. Então é um reservatório de espíritos e almas. O Rabi Simeão disse, as palavras nele parecem supérfluas, mas na verdade esta expressão tem um duplo significado oculto. Faz alusão àquele rio celestial, sempre fluindo, do qual todas as almas emergem. Vejam, não tem uma alma que não emerja desse rio. Então todos vêm desse rio e partem. Para estes propósitos ele os reúne em um lugar ou grau central. Este grau formou nele o espírito do homem, como uma mulher que concebeu a forma da criança dentro do seu ventre, desde o momento da concepção até que ele esteja totalmente desenvolvido, ou seja, esse caminho intermediário, né, no espírito do homem, que é Ruha, então é um nível na árvore sefirótica e também eterno. Assim o espírito permanece nesse grau até que seja criado no mundo um homem a quem ele atribui o espírito. Alternativamente, Deus formou o espírito do homem dentro dele, isso é, literalmente em seu corpo. Porque quando o homem é criado e Deus lhe atribui sua alma e ele emerge à luz do dia, o espírito dentro dele não encontra corpo para se expandir e permanece preso em um canto, mas com o crescimento, a expansão do corpo, ele também cresce e o espírito, veja, se expande. E em resposta à sua necessidade crescente, continua a receber do alto em abundância cada vez maior,
vigor e energia que, por sua vez, infunde no corpo. Veja, o que acontece? Você estudando a Cabala, a sua alma vai se... Seu corpo, o seu Cri, ele começa a se expandir e aí você consegue pegar mais partes da sua alma, porque dentro de você só tem a pontinha do dedo da sua alma. Se toda a tua alma estivesse dentro de você, você sabia tudo. Então, por isso é que às vezes nós temos alunos que têm sensações, e por isso que a Cabala ela acaba pegando muitas pessoas de uma forma muito profunda dentro de uma espiritualidade por causa disso. Então, é preciso e é necessário entender essa expansão do Cri. Quanto mais expansão você tiver, mais longe a sua alma pode ir, a ponto de fazer como Adão, que a alma dele via de um lado ao outro, não é? do nosso universo. Muito bem. Indica que o espírito precisa de apoio da mesma forma que o corpo, que é à medida que o chifre se desenvolve. O espírito recebe maior força e energia. Observe que quando José foi abandonado, Jacó foi despojado desse aumento de espírito, porque Asheriná se afastou dele. Mas então o espírito de Jacó, seu pai, reviveu. Isso é o Gênesis, lá no 45, 27. Isso é, recuperou o seu antigo crescimento. Enquanto ele se manteve triste, abatido por causa de uma situação, numa situação difícil, ele ficou impedido de um crescimento. Ele ficou estagnado sobre as questões mentais do corpo. E aí, quando ele tem uma notícia que era favorável de que ele estava bem, ou se estava bem, que na verdade não é uma história literal, mas é a história, não é, de Jacó, que nós temos aqui, e a descida da espiritualidade para o nosso mundo vai chegar até aqui através, primeiro, de fazer-se um trabalho aqui embaixo, como a gente já falou várias vezes, depois da unificação dessas duas sefirotes. Então aí você vai unir essa sefirote a essa sefirote, mas você vai fazer esse trabalho aqui de baixo, através do espelhamento do seu coração com o Eterno. E aí você vai expandindo essa alma dentro do seu corpo. E aí sim ele começa a crescer de novo. O Rabi Yossi e o Rabi Hezequiah estavam um dia viajando para a Capadócia, de Capadócia para Lida, e com eles estava um da Judéia, que conduzia um burro, né, carregado de roupas. A gente deve perceber que tudo isso são metáforas, né? O burro aqui é o desejo, a completude dos nossos desejos, é o que nós desejamos, é a inteireza do nosso Cri. O nosso Cri, ele é formado de muitos e muitos desejos. Aqui, então, ele estava carregado de roupa. Ele estava com muitas reencarnações já, não é? Então já tinha passado por muitas reencarnações. O Rabi Yossi disse ao Rabi Hezequiah: repita uma daquelas excelentes exposições da Escritura que você costuma fazer diariamente diante da lâmpada sagrada. A lâmpada sagrada aqui é o Rabino Shimon Bar Yochai. Rabi Hezequiah passou então a referir-se ao versículo: seus caminhos são caminhos de prazer e todos os seus caminhos são de paz. Provérbios 3,17. Ele disse: esses caminhos são os caminhos da vereda do Zohar, e cada um que percorre é investido pelo santo, bendito seja ele, da graça, da presença divina com o seu constante acompanhamento, e quem segue os caminhos dele desfruta de paz acima e também abaixo. Paz nesse mundo e paz no mundo vindouro. O judeu disse, né? Essa questão aqui de paz de mundo, aqui nesse mundo e no mundo vindouro, a gente vê lá em Daniel. Uns ressuscitaram para a vida eterna e outros ressuscitaram para a vergonha e o escárnio eterno. O judeu disse, neste versículo reside um significado mais profundo, como uma moeda no canto de uma caixa. Como você sabe? Perguntaram. Ele disse, de meu pai.
ouvi a explicação secreta deste versículo. Então continuou assim: este versículo contém duas ideias. Uma é sugerida pelo termo caminhos e santo, e a outra pelos termos caminho e paz. Os caminhos são aqueles mencionados na passagem que abre caminho no mar. Isso é o Isaías, aqui no 43:16. Porque o termo caminho, em qualquer parte da escritura, indica, não é, um caminho aberto. Então, vamos ver aqui no Isaías 43:16. Está aqui, ó. Deus fez uma estrada, né, um caminho através das águas, tá vendo? Então a palavra aqui é derer. Então, esse é o caminho descrito pela Torá, a palavra derer. Então, que Deus fez esse caminho, né? E aqui, netiva, tá vendo? É o local, né? É o caminho que ele vai falar. Então, derer, aqui representa a estrada, e netiva, né, representa caminho. Então, essa estrada e esse caminho, tá vendo? Elas são importantíssimas de se entender. Vamos então aqui compreender o que eles estão falando aqui, ó. Então, caminho santo é pelos termos caminho e paz, que é o caminho de Shalom, não é? Que a pessoa vai percorrer ou não, não é? Porque tem duas formas de seguir esse caminho da Torá, ou pela dor ou pelo estudo profundo da Torá. Aqui então o termo caminho, não é, que a gente viu lá, que é nativar, nativer, né, é qualquer parte da escritura que indica um caminho aberto, acessível a todos. Assim, a palavra seus caminhos são de prazer, aludem àquele caminho que nossos patriarcas abriram e percorrem no grande oceano que se ramifica em todas as direções para todos os cantos do mundo. E agradável significa aquele prazer que vem do outro mundo, a fonte do qual todas as lâmpadas irradiam em todas as direções. Essa felicidade, essa luz que nossos patriarcas observaram e herdaram, é chamada de prazer, ou podemos dizer que o mundo vindouro é chamado de agradável, porque quando ele desperta, há uma agitação de toda alegria, toda felicidade, toda iluminação e toda liberdade. Daí a tradição diz que quando chega o sábado, os pecadores no Geena têm uma trégua e recebem tranquilidade e descanso, e que no final dos sábados devemos invocar sobre nós a maior alegria para que possamos ser libertos do castigo que os pecadores sofrem a partir daquele momento. E isso fazemos recitando o versículo: que o Senhor nosso Deus esteja satisfeito e esteja conosco. Salmos 90:17. Referência ao prazer superior que traz a liberdade universal. E bem, quantos caminhos denota o caminho que vem do alto, e todos se unem na única aliança chamada Shalom, que significa a paz do lar, que conduz esses caminhos ao grande oceano quando ele está agitado, e assim dá-lhe prazer. Observe que José incorporou o pacto de paz e, consequentemente, tornou-se governante do país do Egito. Jacó, tendo abandonado a Xeriná, não sabia nada disso. Mesmo assim, ele tinha esperança de comprar grãos. Veja, então, a esperança aqui que os grãos eram parte, não é, do entendimento da divindade. No Egito, ele também previu calamidade após calamidade na descida dos seus filhos ao Egito. E Jacó disse aos seus filhos: por que vocês se tornaram iminentes, significando, na verdade, vocês não devem alegar estar com outra coisa senão fome e falta de comida? E aí o Rabi Ezequiel disse: certamente está contida aqui uma lição oculta. Isto é, quando há turbulência no mundo e o mundo está em infortúnio, um homem não deve se mostrar na estrada aberta, como a gente viu lá em cima.
para evitar ser dado, não é? Para evitar ser dado como certo de seus pecados. E assim é afirmado alternativamente. Podemos explicar que com esse mesmo propósito, Deus enviou fome ao mundo para que Jacó e seus filhos descessem ao Egito. Então Jacó viu o povo trazendo grãos do Egito. Então ele soube que havia grãos ali. Ou podemos explicar assim: quando Isaac morreu, Jacó e Esaú tiveram que dividir sua herança. Esaú renunciou à herança da Terra Santa e a tudo o que envolvia. E Jacó levou tudo, inclusive a Galute, que é a diáspora, né, da alma nesse mundo. A dispersão, por isso, ele viu a calamidade que esperava no Egito, onde ele e seus filhos suportariam o exílio, e é por isso que ele disse aos seus filhos: por que vocês se mostram na presença do julgamento supremo? Esta é a maneira de atrair sobre vós mesmos o acusador. Vejam, preste atenção, por que vocês se mostram na presença do julgamento supremo? Esta é a maneira de atrair sobre vós o acusador. E ele diz: eis aqui, ouvi dizer que há trigo no Egito. Isso é, de novo, aqui o Bereshit 42, 2, que é logo após aquele versículo que a gente acabou de ler. 42, 2 aqui, né? Ele ouviu ainda falar, ó, que existe, né, esse milho, esse trigo, esse grão no Egito. E este, ou seja, há, né, esse grão aqui dentro do Egito. E ele então traz aqui: Deissa, né, Redu, lá já foi observado que o valor numérico de Redu, quando a gente olhou acima, a gente viu isso, a gente viu que o valor lá é 210, ou não viu, né? Então deixa eu ver se eles botaram a palavra Redu aqui, ó, mais uma vez, Deissa, Redu, e tem essa questão de ficar para baixo, né? Ficar prostrado, enfim. Então, Redu, Reish, Dalit e o Vav tem gematria 210. Equivale ao número de anos que Israel esteve no Egito. Veja, já estava codificado na própria Torá a quantidade de anos, metaforicamente falando, que Israel ficaria naquele grau. E José era o governante do país, Bereshit 42, 6. Aqui o Rabi Plast, né, esse nome aqui, ficou estranho, eu não tive tempo de ir lá conferir. Discursou sobre o texto: e agora seja levantada a minha cabeça acima dos meus inimigos ao meu redor. E eu oferecerei sacrifícios em seu tabernáculo ao som de uma trombeta. Ele disse: quando Deus se agrada de um homem, ele o eleva acima dos seus semelhantes e o torna um líder sobre eles, de modo que seus inimigos se submetem a ele. O rei Davi foi odiado e rejeitado pelos seus irmãos, mas Deus o elevou acima de todos os homens. Ele teve que fugir do seu sogro, mas Deus fez governante de todo o reino deste último, e de todos se ajoelharam e se prostraram diante dele. José, por sua vez, foi rejeitado por seus irmãos, mas depois todos se ajoelharam e se prostraram diante dele, como lemos. E vieram os irmãos de José e se prostraram diante dele com o rosto em terra. Alternativamente, podemos assumir que este versículo está falando sobre a comunidade de Israel, ou seja, sobre Malhut, cuja cabeça um dia será elevada acima de Esaú e de todos os seus tenentes, todos os seus capitães. Então Israel oferecerá sacrifício em seu tabernáculo ao som da trombeta. Ou melhor, o sacrifício de destruição, isso é, o espírito quebrantado mencionado na passagem. Os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado. Então veja, não é sacrifício literal, mas um espírito quebrantado. Salmos lá no 51, 19, para remover a severidade do mundo. Veja, um espírito quebrantado, por isso que quando alguém se arrepende de algo e volta atrás e tenta não fazer mais aquele erro, então ela está consertando muita coisa. E aí isso vai fazer com que a severidade do mundo seja removida, a severidade do mundo.
E diz: então cantarei louvores ao Senhor, sem cessar, para sempre. De acordo com outra interpretação, é o instigador do mal que diz: e agora seja elevada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me rodeiam. Isto é, acima do mal, tentando cercar o homem por todos os lados. E ele é o seu inimigo total. E diz ainda: oferecerei sacrifício no seu tabernáculo, ao som de uma trombeta, que alude ao assunto, ou que alude ao estudo da Torá. Tá vendo? Não há a trombeta, ao som de uma trombeta, alude ao estudo da Torá, que foi dada ao lado do fogo. Veja, ela foi dada do lado do fogo, como nós lemos. A sua mão direita havia uma lei de fogo para eles. Esse é o Devarim, exatamente no 33:2. Veja, essa lei, ela é de fogo. O que significa isso? Significa que essa lei não é que ela vai pegar fogo, mas ela vem aqui de cima, ó, da letra Shin. Então, como o Shin liga aqui essas duas sefirotes, então ela está aqui ligando essas sefirotes. Isso significa que essa força só pode se vir aqui de cima. Ou seja, Rohimá e Binah, que é alimentada por Keter. Então, tudo vem da divindade dentro dessa aliança aqui. Porque é pela Torá que sua cabeça foi levantada, tá vendo? Somente pela Torá. E seus inimigos esmagados diante deles, inimigos espirituais, tá vendo? Esses inimigos foram esmagados, eles são inimigos espirituais, diante dele, como é dito: você me sujeitou aquele que se levantou contra mim. Salmos, aqui no 18:40. De acordo com outra explicação, é o rei Davi que diz: agora seja levantada a cabeça, isso é, para ser colocado entre os patriarcas. Ou seja, é uma elevação aqui desse mundo aqui para esse mundo aqui, ó. Então subiu, está sendo elevado para os patriarcas até que passe pelo último patriarca e Malhut chegue aqui. Esse Malhut é quem? Individualmente é você. É você que está percebendo essa realidade. E continua aqui, então. Acima dos meus inimigos, ao meu redor. Então, os acusadores que procuravam. Quem são os acusadores? As forças do mal. Os Sheidins, que procuravam prejudicar ele porque o sol havia vencido. Ele formou uma união com a lua e uma unidade foi efetuada, ou seja, ele uniu o nome Adonai Yod-Keh Vav-Keh e a unidade foi efetuada. Agora observe a passagem: José era o governador do país, o que no seu significado mais profundo implica que o sol governa a lua. Dá-lhe luz e apoio. Aí lemos: foi ele quem vendeu toda a gente do país. Isto alude ao rio sempre corrente, do qual tudo deriva a nutrição e do qual emergem as almas de todos os homens. Veja, isto alude, né? Vamos ler aqui de novo, ó. Aí temos: foi quem ele vendeu toda a gente do país. Ó, quem vendeu? Se José é a lua, ele representa a lua. O sol é Jacó. Veja, toda a humanidade está debaixo desse masal do sol. Todos estão abaixo do masal de José, que está abaixo do sol. Então, veja aqui, no seu significado mais profundo, implica que o sol, tá vendo? O sol governa a lua, dá-lhe luz e apoio. Ali lemos que ele foi quem vendeu toda a gente do país. Isso alude ao rio sempre corrente, do qual tudo deriva, a nutrição e de qual emergem as almas de todos os homens. Veja, aqui há uma pluralidade, aqui é plural, aqui não deixa dúvida de que é todos os homens, todos, absolutamente todos. Assim, todos se inclinam para aquela região, pois nada acontece no mundo que não dependa do Masal. Tá vendo? Então, se uma pessoa ela está numa situação difícil, se ela está numa cadeira de roda, ela nasceu assim é por causa do Masal. Se ela nasceu sem enxergar, é por causa do Masal. Se ela nasceu com qualquer deficiência, é por causa do Masal. Veja, como já explicamos acima. Então, tudo vai depender
desse masal, onde a pessoa ela vem predestinada, né? Se ela não encontra a Torá, ela vai continuar sob o peso do masal dos planetas. Muito bem, aqui continuamos. Rabi Eleazar aqui discursou sobre o texto. Por que eu deveria temer nos dias da adversidade, quando a iniquidade de meus perseguidores me cercam? Por que eu deveria, né? Salmos aqui 44:6, ele disse: há três classes que temem, e eles não sabem o que temem, como eles fazem. Nós estabelecemos em outro lugar. Uma classe é o homem que cometeu pecados sem entender, e que eram pecados, e portanto tem medo de dias de infortúnio, isto é, dias que estão sob a jurisdição do instigador do mal, a quem em certos dias lhe é dada autorização para poluição, né? Para afastar todos aqueles que contaminam os seus caminhos. Veja, você é que pode contaminar os seus caminhos, pois quem entra no caminho da poluição é levado por ela. Então esses dias são chamados de dias de infortúnio, que são designados para a punição dos pequenos pecados que um homem arrasta sobre os seus pés. Ou seja, ele não os conhece e está em constante medo. Mas o rei Davi estava sempre em guarda contra esses pecados. E quando ia para a batalha, ele examinava cuidadosamente para ver se estava livre de tais pecados. Ou seja, quando ele ia rezar, quando ele ia meditar, quando ele ia buscar as coisas do Eterno, ele estava indo buscar as suas correções. Mas ele tinha que ter uma armadura, não é? Para ver se não tinha pecados, que era onde as forças impuras se agarrariam. E é por isso que ele não teve medo de ir para a guerra. Observe agora a diferença da conduta de 4 reis ao irem à guerra. Davi disse: que eu persiga os meus inimigos e os apanhe, e não volte até que eles sejam destruídos. Esse é o Salmo no 18:38. Ele ousou fazer esse pedido porque estava em guarda contra esses pecados e, portanto, não cedeu, né, ao inimigo a possibilidade de prevalecer contra ele. Portanto, ele apenas orou para que ele pudesse persegui-los continuamente e não teve medo de que eles o perseguissem, nem que seus pecados fizessem cair em suas mãos. Asa estava com muito medo, né? Muito medo, porque embora se examinasse minuciosamente em busca de cada pecado, não o fez tão cuidadosamente, tá vendo? Ele não se analisou os seus desejos como o rei Davi fazia. O rei Davi ele cuidava cuidadosamente, ele não fez cuidadosamente. Então, quanto ao rei Davi, portanto, seu pedido era que ele pudesse apenas perseguir seus inimigos, em vez de não destruí-lo, como estão acima, e também não capturá-lo, que Deus os matasse por ele. E assim aconteceu como lemos. Assim o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele. Isso é 2 Crônicas 14. Muito bem, continua. 11 e o 12 aqui. Quanto a Davi, está escrito, e Davi, ele o espancou desde o amanhecer até o anoitecer no dia seguinte, 1 Samuel 30:17. Josafá, né, por sua vez, implorando por ajuda, disse: não sou capaz de persegui-los ou matá-los, mas deixe-me cantar seus louvores e mate-os você mesmo. Isso aconteceu porque ele não se examinou nem ao mesmo nível de Asa. Ou seja, ele era muito, não se examinava. E Deus fez com o que ele pediu, como está escrito. E quando começou a cantar e louvar, o Senhor enviou espiões contra os filhos de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram derrotados. Por isso, Ezequias não se sentia capaz de cantar louvores, nem de perseguir, nem de entrar em guerra, pelo motivo de temer os pecados mencionados. Assim está escrito: e aconteceu na noite que o anjo do Senhor, ele saiu e feriu o acampamento dos assírios, 185.000. E eis que quando os homens se levantaram de manhã cedo, viram que todos os inimigos
eram cadáveres. Isso é 2 Reis 19:35. Isto é, Ezequias estava em sua casa, em sua cama, enquanto Deus os matava. Agora, aqueles homens justos temiam tanto por causa de seus pecados, quanto maior deve ser o medo dos homens hoje. Portanto, é apropriado que um homem esteja em guarda contra esses pecados e se examine cuidadosamente com respeito a eles, para evitar que eles tenham sobre eles dias de infortúnios que são impiedosos.